Amém? Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do nosso Deus: por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai querido, graças te damos porque mais uma vez nós podemos buscar a tua face e estamos diante da tua palavra. E te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha com o teu Santo Espírito sobre nós. Sou dependente do Senhor, ó Pai, preciso do Senhor. Que nenhuma palavra que seja dita por mim, ó Pai, seja de minha própria elucidação, Pai, mas que venha do teu doce Espírito, Pai, ministrar os nossos corações para o louvor da tua glória. E a tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz, que ela não volta para o Senhor vazia, que sem antes produzir aquilo que ela foi preparada, Senhor, para que ela possa produzir frutos de arrependimento, frutos de salvação, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, amados. Este é um assunto da mais alta importância que nós vamos comentar hoje. Um tema urgente, necessário e oportuno à igreja, no momento em que estamos vivendo. Esse tema o nosso tema de hoje é oração, a força mais poderosa da terra. E aqui, como nós lemos, por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo tinha uma causa urgente e importante. Os judeus sempre oravam em pé, mas em alguns momentos eles se colocavam de joelhos para orar. E aqui o apóstolo Paulo, que foi um dos maiores teólogos, mas também um dos homens mais dedicados à oração. Porque quanto mais você conhece a Deus, mais você quer falar com Ele. Você quer buscar a face do Eterno. Isso porque não tem cristianismo sem oração. Não tem crente cheio do Espírito Santo sem oração. Não tem poder de Deus para a igreja sem oração. Não tem avivamento. Não tem abundantes conversões. Não há milagres na terra sem oração. Então nós precisamos orar. Então eu quero chamar você para juntos entendermos o poder da oração. Ainda a título de introdução aqui desta palavra, vamos fazer um apanhado nas escrituras, vamos ver algumas situações para ver se as pessoas que viveram antes de nós foram comprometidos realmente durante o período bíblico com a oração. E até que ponto a oração, muito mais que um exercício devocional, muito mais do que se sentir bem na presença de Deus, se a oração realmente muda as coisas, as circunstâncias. Na verdade, quem muda as circunstâncias é Deus, mas Deus muda as circunstâncias através da oração. E aqui, quando o povo de Deus ora, Deus age. Quando o povo de Deus se põe de joelhos, o braço de Deus é estendido e ele começa a agir soberanamente na história. Se o povo de Deus não ora, as ações, as intervenções de Deus, elas podem ser recolhidas. Mas quando o povo de Deus ora, Deus age. Vamos ver aqui, nós vamos citar alguns servos do Senhor. Vamos ver, Abraão intercede por Ló, e Ló é poupado em Sodoma. Diz a Bíblia que Deus lembrou-se de Abraão e salvou Ló. Nós vemos também Jacó no vale de Jaboque, orando em lágrimas, dizendo a Deus: ao anjo, eu não te deixarei ir se não me abençoares. E a Bíblia diz que ali a sua alma foi salva. Moisés, em Cades Barneia, numa situação crítica, porque Deus decidiu destruir o povo, ia começar uma nova nação através de Moisés. E Moisés se coloca na brecha e diz: Deus, perdoa esse povo ou risca o meu nome que escreveste. E Deus poupou a nação de Israel em resposta à oração de Moisés. Nós vemos também Ana, mulher de oração, orando com lágrimas, com amargura de espírito, pedindo um filho a Deus. E Deus ouve a sua oração, e ela vai ser mãe
do maior profeta, sacerdote e juiz daquela geração. Porque a Bíblia diz que Deus é quem faz que a mulher estéril seja mãe alegre de filhos. Deus cura. Nós vemos aqui Samuel, filho de Ana, orando pela nação e afirmando: longe de mim pecar contra Deus, deixando de orar por vós. Nós vemos também Daniel orando e Deus trancando as bocas dos leões. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos Neemias orando e ele era governador, estrategista, administrador. Diz a Escritura que a cidade de Jerusalém estava com muitos escombros e ele, pela oração, se coloca nas mãos de Deus à disposição e a cidade é restaurada e os muros são erguidos em 52 dias. Nós vemos Jesus no Rio Jordão. Os céus se abrem e o Espírito Santo desce e o Pai fala: este é o meu Filho amado, em o meu escolhido, nele eu tenho todo o meu prazer. Louvado seja Deus. Nós vemos aqui também o apóstolo Paulo, logo após a sua conversão, ele ora na praia, na sinagoga, ele ora no templo, na prisão, ele ora sem cessar, e agora ele ora: por esta causa eu me ponho de joelhos. Nós vemos os discípulos unânimes perseverando em obediência à orientação de Jesus, permanecendo na cidade até que do alto fosse revestido de poder. Durante 10 dias, 120 pessoas oram com uma só alma, um só coração, um só propósito, e os céus se fendem e o Espírito Santo desce e eles são revestidos de poder. Crentes da igreja primitiva, diante das ameaças, dos perigos, diz a Bíblia que a casa treme e o Espírito Santo desce e eles são cheios do Espírito Santo e começam a pregar a palavra com toda a autoridade e poder. Nós vemos também a história da igreja, pais da igreja orando, mártires, reformadores, puritanos, avivalistas, a igreja de joelhos, a igreja orando. E quando a igreja ora, ela marcha com firmeza. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Dito isto, meus irmãos, vamos ver alguns pontos. Em primeiro lugar, a igreja recebe poder do Espírito Santo quando ela ora. A igreja está precisando do Espírito Santo, irmãos. Primeiro, porque tem muita gente afora resistindo ao Evangelho, se afastando da fé, apostatando da fé, igrejas fechando, denominações morrendo, seminários que outrora formaram pastores, missionários, hoje ensinam ceticismo, que é a apostasia, né? Atitude oposta à fé. É hora da igreja orar para Deus reverter esse quadro. Nós precisamos orar. Para Deus trazer um avivamento no Brasil, na América, na Europa, no mundo. Nós precisamos disso. Quando os discípulos se reuniram no cenáculo durante 10 dias e perseveravam unânimes na oração, o Espírito Santo desceu e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Quando os apóstolos se viram diante de uma grande demanda de assistência social, quando as viúvas lá dos helenitas, elas estavam sendo esquecidas, então eles tomaram a decisão de que eles iriam se consagrar à oração e ao ministério da palavra, e nomeariam homens cheios do Espírito Santo, homens cheios de fé, para tomarem conta da diaconia e das mesas. Uma igreja precisa orar. Mais do que nunca precisamos orar numa crise como nós vivemos hoje. Em segundo lugar, aqui nós podemos ver a oração é a base do avivamento da igreja, porque sem oração não existe avivamento. Como a igreja necessita desse avivamento, irmãos. Nós não gostaríamos apenas de ler
sobre o avivamento, nem de dizer para o povo que houve um tempo, outrora, né, em que Deus visitou o seu povo e derramou do seu Espírito Santo. É bom ler isso, é gostoso, é importante, mas o que Deus fez no passado, em Jerusalém, em Antioquia, em Éfeso, lá no primeiro século do cristianismo, o que Deus fez na reforma de John Wesley, nos Estados Unidos no século XIX, e o que Deus está fazendo em outros lugares, mas nós queremos aqui para nós também. Nós precisamos, porque Deus é o mesmo, o nosso Deus não muda, o nosso Deus é eterno, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Esse é o nosso Deus. Como nós precisamos, irmãos, viver essa experiência gloriosa, um sopro de Deus, de um alento de Deus, de uma ação poderosa de Deus sobre as nossas vidas, tirando as cinzas, soprando as brasas, inflamando o nosso coração. Nós precisamos do nosso Deus. Quantas pessoas apáticas, acuadas, com medo, desesperadas, nós sabemos, nós conhecemos isto, nós temos vistos, né? Quantas pessoas que encontraram na pandemia uma boa desculpa para não estar na casa de Deus, e assim eles permaneceram. Fico admirado e muito feliz em ver nossas irmãs, quero aqui dar um testemunho, sentindo o prazer de estar na casa do nosso Deus. Nossas irmãs mais idosas, louvando, adorando, orando ao Senhor, e quando não podem vir, elas sentem uma tristeza, normalmente por motivo de saúde, sente saudade da comunhão. Nós já presenciamos isso, nós já compartilhamos isso, e nós vivemos isso. E quantas pessoas que têm a oportunidade, cheio de saúde, não têm alegria em estar na casa do Senhor, em estar na presença do Senhor. Eu espero em Deus, irmãos, que não haja no coração das pessoas um amor murchando, uma chama se apagando, um fervor desaparecendo. Nós precisamos de um avivamento. Amém. A palavra do Senhor diz em 1 Crônicas, capítulo 7, versículo 14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. É promessa de Deus sobre as nossas vidas. 1 Crônicas 7,14. É promessa de Deus sobre as nossas vidas. Ele vai derramar o Espírito Santo sobre nós, sobre o sedento. É preciso termos sede de Deus para que o Espírito Santo desça. O Espírito Santo de Deus desça. Quem não tem sede de Deus não tem avivamento, irmãos. Às vezes temos sede de tantas coisas na nossa vida, né? Tantas coisas. De sucesso, de saúde, de fama, de um carro novo, de uma casa nova, né? Uma roupa nova, de progresso, de dinheiro, de prestígio e tantas outras coisas. É preciso que a igreja tenha sede de Deus, porque nós não somos daqui, nós somos peregrinos em terra estranha. Jesus disse que o reino dele não era desse mundo, né? E nós não somos desse mundo. Nós somos espirituais, nós temos que encarar a nossa vida como homens e mulheres espirituais. Diz a história que a igreja passava por uma crise em 1739, lá na Inglaterra. Vamos voltar aqui para o tempo da história. As igrejas fechando, os crentes desaparecendo, os púlpitos sem poder, a palavra de Deus rara nas igrejas. E aí se levanta um grupo de estudantes e começa a sentir um fardo no coração, um peso. E depois foi até batizado de Clube Santo, porque os moços se reuniam para buscar a face de Deus, para orar a Deus, para clamar por um avivamento pela igreja da Inglaterra, até que de repente, numa madrugada, às 3 horas da manhã,
o Espírito Santo desceu sobre eles, louvado seja. E foram cheios do Espírito Santo, e a igreja se levantou e se encorajou, e milhares de pessoas foram salvas. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Precisamos orar para receber um poderoso avivamento dos céus. Em terceiro lugar, irmãos, a oração é a base para a restauração de uma nação. Prestem atenção nisso. A oração é a base para a restauração de uma nação. Quem muda a nação não são os políticos. Quem muda a nação é a igreja. A igreja precisa entender que está nas mãos da igreja esta usina de poder. Nós somos uma usina de poder. Nós temos o Deus Todo-Poderoso. Nós precisamos tomar posse disso. A arma mais poderosa do mundo. É Deus quem põe no trono. É Deus que levanta reis e destitui reis. É Deus quem tira do trono. É Deus quem levanta uma nação e abate uma nação. Nós vemos isso na história da palavra de Deus. Nós sabemos disso. E o que nós vivemos hoje, no nosso país, no mundo, nós, em partes, temos responsabilidade porque nós precisamos orar. Olhe para a história e você verá isso. Quando Ezequias orou, diz a Bíblia que Deus livrou Jerusalém e o reino de Judá. Louvado seja Deus, de um terrível ataque, de um poderoso império que já havia derrubado o reino do norte, Samaria. Temos visto isso na EBD, temos estudado isso. Em resposta à oração do líder da nação, diz a história, Deus libertou, Deus poupou a nação. Diz a história que um empresário chamado Jeremias Lampier começou uma reunião de oração. Na primeira semana, 6 pessoas, na segunda semana, 20 pessoas. Depois, na outra semana, 40 pessoas. E neste encontro de avivamento espiritual, meus irmãos, de 1857 a 1859, quase não houve pregação. No entanto, produziu a maior colheita que qualquer outro despertar espiritual na América. Foram estimados 1 milhão de convertidos. Louvado seja o nome do Senhor. Por todos os Estados Unidos, numa população de 30 milhões. 1 milhão. Veja a proporção. Hoje isso seria 9 milhões, calculando toda a população dos Estados Unidos, 9 milhões. Pessoas caindo de joelhos em arrependimento. Que Deus mova, irmãos, o nosso coração a orar pelo Brasil. Estamos vivendo uma crise política em todos os poderes constituídos, precisando de uma visitação do céu, de homens que governam, de homens que legislam, de homens que julgam, que tenham o temor de Deus, que reconheçam que Deus é soberano e que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos de uma igreja quebrantada, uma igreja sedenta de Deus. Precisamos de uma igreja que entra na brecha da oração, que paga o preço da oração, da renúncia, para que Deus visite a nossa terra e poupe a nossa nação. Mas talvez alguém diga assim: a oração não muda a circunstância. Eu quero lhe dizer que a oração não muda a circunstância. É Deus quem muda a circunstância. A oração poderosa aciona o braço do Todo-Poderoso para que as coisas aconteçam. Louvado seja o nome do Senhor. É quando a igreja fraca ora ao Deus onipotente, Deus age e muda as circunstâncias. Louvado seja. Nós podemos dar alguns exemplos.
Está escrito em Êxodo 17:11, quando Moisés estendia suas mãos, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava e cessava as orações, o inimigo prevalecia. Você pode consultar na sua Bíblia. Quando a igreja ora, Deus age. Quando a igreja ora, Deus faz o inimigo recuar. Louvado seja Deus. Quando a igreja ora, os milagres de Deus acontecem nas nossas vidas. Vidas são transformadas. Vidas são cativas ao Senhor. São salvas. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Temos aqui um segundo exemplo. O rei Ezequias começa a reinar com 25 anos de idade. E ele reina 29 anos. E quando ele estava com 39 anos de idade, ele enfrenta dois problemas impossíveis, humanamente, de serem resolvidos pela capacidade humana, sem condições. O primeiro foi um ataque militar do exército mais poderoso do mundo, o Império Assírio. Já tinha derrubado Samaria. Agora ele cerca Jerusalém com 185 mil soldados. Mas esse número, irmãos, era mais do que a população de Jerusalém. 185 mil soldados. E o comandante, o rei Senaqueribe, ele manda um recado ao rei Ezequias: pode se render. Você pode se render, porque Deus nenhum pode livrar você da minha mão. E Ezequias orou. Diz lá em Isaías 37:36. E diz que Deus mandou um anjo e matou naquela noite 185 mil soldados. Louvado seja Deus. Um anjo. Deus mandou o seu mensageiro. Aleluia. Quando o povo se levantou pela manhã, eram só corpos. Deus libertou Jerusalém em resposta à oração. Numa segunda situação, este mesmo rei, com 39 anos de idade, embora rico e poderoso, enfrenta uma enfermidade, uma úlcera. Nenhum médico podia curá-lo, nem tratá-lo. E a ordem de Deus para ele, por meio do profeta Isaías, foi: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. E a Bíblia diz que ele se voltou para a parede e chorou e orou a Deus. E Deus reverteu o quadro e suspendeu a sentença de morte. E lhe deu mais 15 anos de vida. Louvado seja o nome do Senhor. Deus muda as circunstâncias. Muitas vezes pensamos que não temos solução. As nossas circunstâncias, as nossas necessidades, as provações que passamos não têm solução. Mas o nosso Deus é a nossa solução. Jesus é a solução. Louvado seja o nome do Senhor. Um terceiro exemplo, nós vemos ali em Atos 12, o rei Herodes já havia matado a fio da espada Tiago, né, irmão de João, e já tinha colocado Pedro no cárcere, com um quaterno, uma prisão com 4 quaternos de guardas. Cada quaterno eram 4 guardas. Então 4 vezes 4 são 16. Ele estava ali sendo vigiado por 16 soldados e acorrentado nas mãos e nos pés, aguardando o final da festa para ser morto. Aí lá no versículo 5 diz que a igreja estava em contínua oração por Pedro, orando a Deus, clamando a Deus pela misericórdia dele. E em resposta à oração da igreja, irmãos, sobreveio o anjo do Senhor, aleluia, e resplandeceu uma luz dentro da prisão, aleluia, louvado seja. E tocou em Pedro e despertou, dizendo: levanta-te depressa. E logo caíram-lhe das mãos as cadeias, e ele foi liberto da segurança máxima. E disse: cinge-te e ata as sandálias, lança nas costas a tua capa e segue-me. E Pedro fez assim. Porque aquilo que o homem não pode fazer, meus irmãos, Deus faz em resposta à oração. Amém. Em quarto lugar,
A oração nos capacita a enfrentar grandes dramas da nossa vida pessoal. Está escrito no Salmo 50, versículo 15. Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Aqui nós vemos uma ordem de Deus. Invoca-me no dia da angústia. Nós vemos também aqui uma promessa: eu te livrarei. E aqui também nós vemos um resultado: tu me glorificarás. Aleluia. Eu não sei qual a angústia que você passa. Eu não sei a angústia qual você enfrenta. Qual é o seu problema? Qual é a crise que bate à sua porta? Eu não sei a causa que você tem, que só um milagre pode resolver. Mas quem está dando essa orientação para você, quem está dando essa ordem, é o próprio Deus, o Todo-Poderoso. Invoca-me nesse dia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vejo aqui também Davi, em 1 Samuel 30, quando ele chega em Ziclag, aleluia, com os seus companheiros. Que tristeza ali para ele. Ele vê a cidade queimada, a cidade ferida. Seus filhos, suas mulheres, suas filhas foram levados cativos pelos amalequitas, os terroristas do deserto. Diz a Bíblia que Davi, ao ver esse quadro, essa situação, essa circunstância, ele chora, até não ter mais forças para chorar. E Davi se angustiou muito. E os seus companheiros queriam apedrejá-lo por causa dos seus filhos e suas filhas. Todavia Davi se reanimou e se fortaleceu no Senhor seu Deus e pôs a buscar a Deus em oração. Então Davi ora e pergunta a Deus: e agora, Deus, perseguirei eu aquele bando? O que eu vou fazer? Alcançá-los-ei? Ou eu vou aceitar passivamente essa situação? A decretação da derrota na minha vida, na minha família, nos meus amigos, na família dos meus amigos? Ou eu vou reagir? E Deus diz para ele: reage, Davi, porque tudo que o inimigo te tirou, tomou de você, você vai trazer de volta. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus reverteu aquele quadro, irmãos. Aleluia. E eles foram, e eles lutaram, e eles venceram, e eles trouxeram de volta, tomaram de volta os filhos, as filhas, as mulheres e os despojos. Tudo Davi trouxe de volta. E sabe por quê? Porque Deus responde às orações e reverte as situações mais difíceis e até mesmo os impossíveis. Eu quero concluir com um exemplo máximo, o que Deus pode fazer por meio da oração. A experiência de Jesus, o Filho de Deus, quando ele entrou no Getsemane, naquela noite fatídica, trágica, quando ele foi preso, cuspido, esbordoado, julgado pelo Sinédrio e acusado de blasfêmia e conspiração. Diz a Escritura que ao ficar com apenas 3 discípulos, os mais próximos, Pedro, Tiago e João, ele abre o coração para eles e diz: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai comigo e vigiai comigo. E diz a Escritura que Jesus entra então na maior batalha da humanidade, prostrado sobre os seus joelhos, com o rosto no chão, oferecendo forte clamor com lágrimas. Ele orou, ele chorou, ele suou sangue. Mas quando ele se levantou dali, ele não tinha mais angústia. Agora os inimigos chegaram, armados até os dentes. E ele que se apresenta e pergunta: quem vós buscais? E eles responderam: a Jesus o Nazareno. E ele diz: pois sou eu.
e eles caíram por terra. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. O poder de Deus se manifestando. Amém. Aleluia! A partir daqui, Jesus é espancado, ele é cuspido, ele é esbofeteado, mas ele está firme, como uma rocha, porque ele está com o Pai. A partir daqui, ele carrega o lenho nas ruas cheias de Jerusalém. As mulheres choram e ele diz: por que estáis chorando? Não chorem por mim, chorem por vocês, chorem pelos seus filhos. A partir daqui, ele é pregado naquele lenho maldito e ele transforma aquele patíbulo de horror, aquele instrumento, num palco para a glória de Deus, aleluia, e num instrumento para a nossa salvação, para a salvação do povo de Deus. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Porque quando você ora, Deus remove as dores da sua alma, as angústias do seu coração. Louvado seja Deus. Deus muda as circunstâncias e dá para você a vitória. É tempo da igreja orar, meus irmãos. A igreja precisa orar. Por esta causa eu me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos fortaleça e nos renove, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém.